Deixa eu te contar a minha história, como eu cheguei até aqui, como eu me tornei coach de enxaqueca. Aos 6 anos de idade eu já tenho memórias de crises fortes de enxaqueca. Eu costumo dizer que se hoje tem uma grande quantidade de médicos despreparados para tratar de enxaqueca, imagina isso em 1982. A orientação do pediatra que eu tinha, minha mãe me conta que ele falava assim: mãe, no primeiro sinal de dor, você dá analgésico para ela. Talvez em vários médicos a orientação até hoje ainda seja a mesma. Isso é muito triste. Eu passei minha adolescência inteira, na época menstrual, piorou muito, problemas de peso, engordava muito, tinha muita cólica e a enxaqueca bombando. Comecei a tomar analgésico bastante, vomitava muito e aí começaram as minhas internações, né? Me lembro de ter começado com essa idade, aí 12, 13 anos, aí para o hospital. As primeiras vezes. Eu não podia fazer coisas simples como andar de ônibus, que eu tinha muita náusea. Aí começou a época da faculdade, muito difícil, porque o estresse aumentou, né? Eu comecei a ter falta na faculdade. Eu tinha aquela semana de 15, 20 dias de prova direto. Eu não tinha nenhuma crise nesse período, mas assim, era eu acabar a prova, entrar no meu carro, não dava tempo de chegar em casa, que eu já tinha que parar no meio da estrada para vomitar, né? Já ligava para minha mãe e falava: mãe, tô passando mal. Minha mãe saía do trabalho, já ia para casa, né? Era o tempo de eu chegar. Corri risco de vida infinitas vezes, porque eu sempre trabalhei e sempre estudei longe, né? Pegava estrada. Quantas vezes eu não parei o carro no meio da estrada para vomitar, né? Fui sim em vários médicos, fiz vários tratamentos, tomei todas as medicações da moda. Eu lembro que eu tomei uma medicação que em um mês eu tinha engordado 9 quilos, eu tinha uma fome de leão. Tomei uma outra medicação que alterou completamente o meu emocional, me deixou uma pessoa super agressiva. Médicos particulares, de convênio, médicos que cobravam barato, médicos que cobravam caro, né? Uma peregrinação e nenhum resolveu. Não foi por falta de procura, por falta de vontade de ir atrás, de entender o que estava acontecendo. E aquela confusão de diagnóstico, né, que você vai para falar de enxaqueca e aí ele pede uma série de exames que não tem nada a ver com enxaqueca e acaba descobrindo que você tem uma sinusite, aí você sai do consultório com um antibiótico, aí você sai do consultório com labirintite, né? Aí depois outros falam que você tá deprimida. Claro que você tá deprimida, óbvio, né? Quem que suporta viver com dor todos os dias? Como que você não entra em depressão numa situação dessa? Melhora a sinusite, melhora a labirintite, melhora a ATM e a enxaqueca tá lá. A minha vida foi assim. E a diferença nas condutas, né? Cada médico fala uma coisa, um fala para cortar amendoim, chocolate, vinho, queijos amarelos. O outro fala assim: não, alimentação é uma lenda, não tem nada a ver. Aí nesse tempo eu me formei, fui para o mercado de trabalho, sempre trabalhei longe de casa, então pegava muito trânsito, isso foi um grande gatilho de estresse para mim. Sou engenheira e já trabalhei com projetos desde o início, então grandes responsabilidades em cima de mim. Comportamento de trabalhar 14, 16 horas por dia. E aí eu me lembro que o meu trabalho começou a ser prejudicado por causa das minhas crises, né? Meu chefe já não acreditava mais em mim. Eu sofria muito preconceito dentro do trabalho. As pessoas me olhavam torto. O meu chefe falava assim: de novo? Você tá de novo com enxaqueca, Daniela? Como assim? Vem trabalhar. E nessa época eu tava assim, eu fiquei muito angustiada, porque você imagina, você tá no começo de carreira, eu sou uma pessoa muito responsável, muito dedicada, e pra mim aquilo, saber que eu tava falhando, né, saber que eu não tava entregando o meu melhor, foi muito doloroso. Então eu comecei a tomar muito analgésico nessa época. Foi quando eu atingi o meu ápice de tomar 16 comprimidos por dia, porque eu acordava com dor, eu dormia com dor. Eu acordava, tomava 4 analgésicos, dali 1 hora não passava, tomava mais 4, dali 1 hora mais 4 e eu trabalhava completamente drogada.
Eu não sei como eu conseguia chegar dirigindo no trabalho. E foi nesse momento que eu fiquei no fundo do poço. Eu tive uma crise tão forte que eu peguei minha cabeça assim, cheguei na parede e bati a minha cabeça, de tão desesperador que era sentir aquela dor. Eu me dei conta que ninguém se interessava pela minha saúde. Eu fiquei completamente deprimida, eu fiquei completamente perdida, sem saber o que fazer, as pessoas achando que era frescura, que era psicológico, e eu lembro de pensar assim, gente, eu só quero ser uma pessoa normal, é só isso que eu quero poder marcar um compromisso e conseguir ir. Eu lembro que eu tinha pavor de ser convidada para um casamento, porque eu falava assim, como que eu vou ser convidada para um casamento, para ser madrinha de casamento? E aí chegar no dia, eu não vou poder. Eu me lembro que eu pensava de como eu iria no meu casamento se no dia do meu casamento eu tivesse enxaqueca. Eu tinha esses pânicos, sabe? E esse definitivamente foi o pior momento da minha vida. E foi quando eu tive um grande insight. Foi quando a engenharia me ajudou a entender o que estava acontecendo comigo. Precisava entender a causa da enxaqueca. Na engenharia a gente fala muito de causa raiz. Se acontece algum problema na operação, você não pode simplesmente dar uma solução paliativa naquele momento de erro, né? Você tem que descobrir a causa raiz e solucioná-la. E aí eu entendi que eu não estava fazendo isso com a minha vida, eu não estava fazendo isso com a minha saúde. Eu estava sempre buscando remediar o meu problema. Comecei a estudar, pesquisar, entender as causas, até que eu encontrei um médico, né, que me ajudou nessa mudança. Ele tinha uma abordagem completamente diferente do que eu já tinha ouvido, do que eu já tinha ido atrás. E foi aí que eu comecei o meu último tratamento. Acho que foi o 6º ou 7º tratamento, sei lá, eu perdi a conta. Foi quando eu comecei uma mudança de hábitos, uma mudança de estilo de vida, em conjunto com o meu tratamento profilático, em conjunto com o meu tratamento medicamentoso. Atividade física, sono, equilíbrio emocional, equilíbrio hormonal. Foram 5 anos de tratamento e hoje eu tô aqui. Eu tive alta há 11 anos, né? E tudo mudou desde o dia da minha alta. Eu não esqueço a minha felicidade, né? Do quanto eu chorei. Eu não esqueço do dia que eu cheguei na minha casa. Eu queria contar para todo mundo que eu tive alta. E a primeira reação que eu tive, sabe qual foi? Foi muito engraçado. Eu entrei na internet, eu criei um blog e eu escrevi um artigo contando toda a minha jornada, né? Isso foi em finalzinho de 2004, começo de 2005, exatamente não me lembro a data. E eu queria contar para o mundo que eu estava livre da enxaqueca, que eu tinha vencido aquela batalha, que tinham sido 5 anos difíceis, mas que eu tinha conseguido. Nessa brincadeira eu tinha perdido 16 quilos, né? Mudei todos os meus hábitos, perdi minha compulsão por comida, meu sono mudou, eu comecei a dormir melhor, minha pele, minha unha, meu intestino que nunca funcionou, né? Hoje funciona, não pego gripe, não pego virose. Eu tinha herpes, aquela herpes labial direto. Eu não viajava sem uma necessaire cheia de comprimidos, cheia de analgésicos, né? Hoje eu posso marcar um compromisso, não tenho mais falta no meu trabalho, eu não peço mais ajuda para as pessoas, sou uma pessoa muito mais equilibrada, consegui mais tempo, né? Porque ao invés de ficar deitada no escuro, no quarto, eu consigo fazer as minhas coisas, né? Consigo ter prioridade pela minha saúde. Isso é muito legal. Eu consigo ter mais momentos de felicidade na minha vida. Sem medicação preventiva há 11 anos, eu tenho sim de 2 a 3 crises por ano, que eu não posso nem chamar de crise, são crises fracas, mas veja, eu tinha crise todos os dias, 16 comprimidos por dia. O que são 2 a 3 crises que
eu tomo um analgésico somente no ano, sim, eu venci essa batalha e não quero que ninguém fale pra mim que eu não venci, né? Porque tem gente que fala, você não zerou, né? Então pra mim isso não é nada. E aí eu fiquei 14 anos no mercado de trabalho, mas eu não tava feliz. Tudo isso foi ajudando, eu fiz uma reflexão muito profunda. Descobri que eu queria fazer uma coisa que me desse um significado, um propósito. Eu sabia que eu tinha uma missão na vida, mas eu ainda não tinha encontrado isso. Eu sabia que eu queria fazer diferença na vida das pessoas. Eu não sabia direito por onde começar, eu acabei abrindo uma marca, né, uma marca de alimentos naturais, porque toda essa mudança na minha alimentação foi a primeira coisa, né, que eu imaginei. Então montei uma marca de produtos naturais e tal, junto com a minha mãe. E aí, por causa da marca, eu comecei a dar cursos, né, workshops de alimentação natural e saudável, comecei a dar palestras e tal. Dentro do blog dessa marca, eu tinha escrito um artigo onde eu relatei, né, que eu comecei toda essa minha jornada com alimentação por causa da enxaqueca, que eu tinha me curado da enxaqueca. Uma jornalista da Globo, do programa Bem-Estar, especificamente, entrou em contato comigo e falou, a gente vai fazer um programa sobre enxaqueca, eu vi que você se curou, me conta a sua história. Participei do programa Bem-Estar contando a minha história com a enxaqueca e aí foi. No dia seguinte, a reportagem, o meu e-mail bombou, recebi um monte de e-mails de pessoas querendo saber como eu tinha conseguido, queriam saber detalhes. E aí comecei a dar palestras, né, online para tentar contar para essas pessoas né, mais detalhadamente como foi todo esse processo, né? E aí eu percebi que eu tinha uma bagagem enorme, né, um conhecimento enorme para passar para as pessoas. E por causa disso que eu criei o programa de coaching Vencendo a Enxaqueca. Eu queria passar tudo isso que eu aprendi, porque foram muitos estudos, muitos livros, muitos cursos. Eu sou engenheira, então eu queria entender o porquê, eu queria entender a causa raiz de tudo. Então, junto com o meu médico, ele foi me ajudando? Sim, claro que ele me ajudou durante os 5 anos de tratamento, mas eu também criei asas, né? Me empoderei de vários conhecimentos, de várias teorias e fui aplicando aquilo no meu dia a dia. Eu queria passar isso para as pessoas, eu percebi que eu tinha uma bagagem, um conhecimento de gestão de saúde e que isso não podia ficar só para mim. Eu tinha que passar isso para as pessoas e foi aí que o coaching entrou na minha vida. O mais legal é ver que isso deu certo para mim, mas que tá dando certo na vida de outras pessoas.